Olá, povo de Deus, aqui quem está falando é o pastor Olivaldo, pastor titular da Igreja do Nazareno Adonai, situado à Rua Adonis Bergen Comelato, número 15, no Jardim Miriam. Nós convidamos você a participar dos nossos cultos, que serão realizados todas as quintas-feiras, às 19h45, culto de cura e libertação, todas as manhãs de domingo, às 9 horas, escola dominical. Às 10h10, nós temos o nosso culto devocional. E à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Venha, você será o nosso convidado especial. Nesta hora, eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor, uma meditação para o seu coração, para que Deus possa ministrar de uma forma especial na sua vida. O texto que eu quero compartilhar com você se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de 1 a 6, que diz assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te o lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Neste momento, eu quero falar com você um pouquinho a respeito desse texto da palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que Jesus, ele caminha na praia, com ele seguia grande multidão. Jesus, então, depara com 2 barcos de pescadores, já lavando as redes, diz isso no versículo número 2. Jesus, então, pede a Simão que emprestasse o seu barco. É interessante olhar que Jesus, por onde ele passava, por onde ele andava, seguia o grande multidão. E nesse texto não era diferente. Jesus estava com a grande multidão. Mas quando Jesus ele olha, ele depara com 2 barcos. Entenda bem, neste momento, que o Senhor, no meio da multidão, ele depara com aquele barco e os seus pescadores, aqueles homens que estavam ali, já estavam lavando as redes. Jesus, ele pede para Simão que o emprestasse o barco para que ele pudesse pregar a palavra de Deus e dar os ensinamentos. Jesus, ele estava instruindo a multidão concernente ao reino de Deus, e a multidão o ouvia atentamente a palavra do Senhor. Nesta hora eu quero deixar o seu coração aquilo que Jesus nos ensina. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que o Senhor, ele está ensinando. O que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa meditação? Que primeiro a palavra, primeiro o pão, para depois as bênçãos. Jesus ensinava, o texto diz isso no versículo número 3, ensinava do barco a multidão. O que Jesus quer falar para nós? Que primeiro nós temos que aprender dele.
aprender daquilo que Ele tem para mim e para você. A palavra de Deus. Primeiro, Ele estava ensinando aqueles homens e os discípulos que estavam ali, que eles precisavam primeiro se fortalecer espiritualmente. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente para poder ser abençoado e vencer as nossas lutas e nossos obstáculos. O que o texto nos ensina aqui nesta hora, através dessa meditação, se encontra no versículo de número 2. O texto diz que Jesus viu 2 barcos. Entenda uma coisa nesta hora. Jesus, Ele nos vê. Jesus, Ele me vê. Jesus, Ele te vê. Jesus está vendo a sua situação hoje. A situação daqueles homens era uma situação de desânimo, era uma situação de abandonar tudo. Mas Jesus, Ele vê. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que Jesus, Ele sabia da frustração daqueles homens. Jesus sabe da minha e da sua frustração. Jesus sabe da minha e da sua condição que nós encontramos hoje. Jesus sabe o que nós estamos enfrentando hoje. Naquele momento, Jesus, Ele chega, Ele sabe da frustração daqueles homens. Eles sabiam que aqueles homens tinham passado a noite toda pescando e nada tinha apanhado. Porque a pesca para aqueles homens era o sustento deles. A pesca para aqueles homens era o sustento da sua família. Eles tinham passado a noite e nada apanhado. Mas Jesus, Ele chega naquele local. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, Ele sabe e conhece a minha e a sua necessidade. Jesus, Ele conhece e sabe aquilo que nós estamos precisando. Daqueles pescadores, Ele sabia das necessidades deles. Jesus sabe da minha e da sua. Jesus sabia o que eles precisavam. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado e minha amada, nesta hora. Jesus não se esqueceu das nossas necessidades. Talvez eu e você possa dizer, Jesus esqueceu. Não, Jesus não esquece. Jesus não esqueceu de mim, Jesus não esqueceu de você. Jesus, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Jesus sabe a minha e a sua necessidade. Também o Senhor Jesus, depois de ensinar os discípulos e mostrar para ele que Ele estava diante das necessidades daquele povo, que Ele conhecia, que Ele sabia. Agora Jesus, Ele chama atenção e ensina a obediência. Nós só vamos receber algo de Deus quando nós obedecemos. O versículo de número 5, o texto diz aqui, no versículo de número 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre é fácil, mas eu quero dizer para você, nós temos que tomar uma decisão. A vida sempre nos coloca dúvida que exige tomadas de decisão. Ela exige de mim e de você tomada de decisão. Pedro tomou a decisão correta em obedecer a palavra de Deus. O texto diz, eu vou te obedecer, eu vou te confiar. Ei, entenda uma coisa, meu amado e minha amada, nesta hora. A obediência é melhor do que o sacrifício. Quando obedecemos a Deus, a bênção é derramada sobre mim e sobre você. Nós precisamos
aprender a obedecer. Obedecer a Deus, obedecer a tua palavra, obedecer aquilo que Deus está falando para nós. E aí nós vamos ser tremendamente abençoados. O texto continua dizendo, e no versículo 6 nós encontramos a resposta para a obediência. Quando nós obedecemos, nós vamos receber algo daquilo que nós estamos pedindo, ou até muito mais daquilo que nós não pedimos, aquilo que nós nem sonhamos, o Senhor tem para nós. O texto diz aqui, isto fazendo. Olha só para você ver aqui a decisão. Pedro, ele respondeu à ordem do Senhor Jesus. O texto aqui nos ensina que ele seguiu as orientações de Jesus. E quando nós seguimos a orientação de Jesus, nós vamos alcançar resultado além das nossas expectativas. Eu não sei qual é a sua expectativa hoje. Eu não sei o que você está precisando hoje, o que você já clamou, o que você já orou e pediu para o Senhor. Qual a sua expectativa? Mas eu quero dizer para você que quando nós recebemos e seguimos a orientação do Senhor Jesus, nós vamos alcançar o nosso resultado. A pesca maravilhosa, essa pesca onde se encontra aqui no versículo de número 5, nos ensina a importância de confiar no Senhor. Esse momento que Pedro está diante do Senhor, está nos ensinando a confiar em Jesus, mesmo em situações improváveis, mesmo em situações difíceis. O Senhor está nos ensinando a confiar, mesmo em situações improváveis. Talvez para mim, eu não possa ver resultado, ou talvez eu não possa ver que nada vai acontecer, mas para o Senhor Jesus, tudo é possível aquele que crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver que o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa pesca maravilhosa que nós vimos no capítulo de número 5 de Lucas, está nos ensinando, está nos colocando, primeiramente, confiar em Jesus. Entenda bem o que o Senhor está falando. E olha só que quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que no mesmo lugar onde eles haviam pescado a noite inteira e nada apanhado, foi no mesmo lugar onde eles pescaram a noite inteira e nada apanharam, Jesus faz um grande milagre. O milagre dessa multiplicação dos peixes. O texto diz que a rede quase se chegava a se romper de tanto peixe que eles tinham apanhado. No mesmo lugar, não foi um lugar diferente. Agora o que Deus está falando para mim e para você, o milagre vai acontecer no lugar que você está. O milagre acontece no lugar onde nós estamos. O que faz a grande diferença é o Senhor Jesus junto comigo, junto com você. É Deus na minha e na sua vida. É isso que vai fazer a diferença. Não é o lugar. Não. É eu e você e Jesus junto conosco. O texto mostra aqui que a única coisa que ele pediu é para eles afastarem. Há momento na nossa vida que eu e você precisa afastar da multidão. Há momento que eu e você, nós precisamos afastar do barulho, ficar um pouquinho a sós com o Senhor. Aqui o texto diz que eles foram. O Senhor Jesus falou, afasta um pouco, vai um pouco mais ao mar profundo. Ei, é na profundidade
que nós temos intimidade com o Senhor. É isso que o Senhor nos mostra. É o mesmo lugar. Mas a grande diferença, o primeiro momento eles estavam só, com a sua própria força, lutando com seus próprios braços, lutando da sua maneira, do seu jeito. Mas na segunda vez, o Senhor Jesus, Ele ordenou, Ele mandou, vai, lança. E quando lançaram, querido, houve uma grande multidão de peixes naquela rede. Houve uma grande multiplicação, um grande milagre. Deixa eu te dizer uma coisa para você. É na dificuldade que Deus provê abundantemente. É no meio das dificuldades que Deus provê coisas abundantes. É por isso que o salmista, no Salmos 37, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nesse momento, entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua família ao Senhor. Entrega teu filho ao Senhor, tua filha ao Senhor. Entrega a tua casa, seu trabalho, suas finanças. Entrega ao Senhor. E no mais, Ele tudo fará. Essa é a meditação que eu tenho para você hoje. Que o Senhor ministrou o meu coração. Eu creio que Deus vai ministrar o seu também. Não sei qual a sua condição, mas o que Deus está pedindo: não lave as suas redes, não pendure a sua rede, continue caminhando, continue fazendo. Com certeza, Deus fará o melhor. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor seja sobre você nesta hora. Fique com Deus e na paz do Senhor Jesus.